E por que que mudou de nome? Como que foi essa mudança? Meu amigo, a mudança de nome foi muito legal, porque já havia um tempo também, pelo menos há uns 2 anos, antes dessa transição, que eu não gostava muito do termo comunidade dos provedores, por assim, associar muito à teologia da prosperidade. Então, geralmente, quem não conhecia a gente, falava, de onde vocês é a Faz todo comunidade dos sentido. provedores. Associava muito à igreja Sim, sabemos de quem que você tá falando. Você sabe, né? Essas igrejas que vende bênção por aí, tá? Então, Que o Lutero também fecharia. é que eu não gosto muito do termo teologia da prosperidade, foi um termo que, infelizmente, foi criado esse termo, não é um termo correto, porque a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade de seus filhos. Existe essa teologia, mas não é só isso, né? Esse não é o termo real, né? Seria a falsa prosperidade, ou como eles vendem, né? Eles vendem bênçãos. Uma barganha. Abarganham bênçãos, isso. Vendem bênçãos, isso que é cruel. E aí o nome associava muito a isso. Sempre que a gente contava para alguém que não sabia, a pessoa tinha essa associação. Eu chamava da igreja da atração. Né? Aí eu, pessoalmente, eu não gostava por causa disso, por causa dessas associações. Só que eu nunca ia comentar nada disso. Esse era um nome, uma marca que meu sogro carregou por anos, era um ministério que ele tinha de provisão. Então, por isso era Deus provedor. O símbolo era sobre isso. Isso, pão e peixe, né? E tinha muitos testemunhos também. A história do meu sogro, o ministério dele foi marcado por muitos testemunhos poderosos nessa área. E eu jamais ia tocar nesse assunto com ele, sabe? E aí, um mês essa depois... igreja é a igreja que qualquer pessoa que já passou por Joinville nunca se esquecerá dessa igreja. Porque tá na frente do pórtico. Tá bem na frente do pórtico, né? Bem na frente do ponto turístico mais visitado, né? Cara, é até uma honra da gente estar nesse endereço, sabe? É outra história louca aí, como a gente chegou ali. Mas é muito louco, né? Mas aí, mais ou menos 3 semanas daí que a gente tinha transicionado, dia 1º de setembro, umas 3 ou 4 semanas. Aí a gente tomando um café, falando de algumas coisas de igreja. Aí meu sogro falou, e você tinha que pensar numa mudança de nome, viu? Aproveitar, já que a gente transicionou, mudar o nome da igreja. Eita. Que você não ia ser ousado assim? De tentar... Eu não ia propor. Como assim? O que você está querendo dizer? Ele falou, não, Deus provedor é um mistério meu, todo mundo sabe, eu carreguei por um tempo. Vocês têm a história de vocês. Uau, cara. Vocês têm a visão de vocês. Vão. Já sou bastante toca a história de vocês. Cara. Não, ele, cara. Bispo Eloy, desculpa, Bispo Eloy. Partiu dele, cara. Pastor, bispo, deixa de ser pastor. Aí partiu dele, eu falei, eu não acredito que o senhor tá falando isso. Aí eu contei. Aí que eu abri, eu falei, então eu vou te contar a verdade. Já faz uns 2 anos que eu penso assim, por causa disso. Então vamos mudar o nome. Aí ele é meio assim, já vamos escolher aqui o nome novo, peraí. Aí começou a... Eu falei, calma. Né? Vamos amadurecer, vamos pensar em umas ideias. E a gente combinou de pensar em umas ideias e orar. E aí não vinha. Enquanto eu tava pensando, irmão, não via nada. Aí, sabe, quando eu decidi, Espírito Santo, pai, escolha. E eu chamei ele. Só que não é uma agência de publicidade, sabe, né? Quando você atrai mesmo a presença, assim, quando tava no ápice da presença ali, da visitação, da oração, eu falei, agora, dá licença, Espírito Santo, eu tenho uma perguntinha pra te fazer. Com quem nunca te perguntei nada. Eu tenho uma perguntinha poderosa, um novo nome, por favor. Sabe? Aí Deus me deu o nome Igreja dos Filhos, cara. E esse nome veio numa oração, assim, eu parei e tal, veio numa oração, e aí eu anotei. Aí eu tava um pouco confuso se é a Igreja dos Filhos de Deus, tal, porque Deus vinha falando muito com a gente sobre paternidade. Ainda bem que você não colocou os filhos de Deus. Ia ficar meio bizarro, né? Ia ficar meio Deus tava falando muito com a gente nessa época de paternidade, da paternidade dele sobre nós. Só que na nossa conversa tu já falou umas 4 vezes sobre o assunto. Né? Eita, papai. Aí eu falei, cara, mas com certeza já existe uma igreja chamada Igreja dos Filhos. Tipo assim, eu meio que ouvi aquela resposta de oração, mas não tive esperança. Com certeza já existe. Tava na vibe umas músicas também de filho na época. Aí eu falei, já existe. Mas aí eu saí da oração, terminei a oração, liguei o celular, a internet, fui procurar, né? No Instagram. Igreja dos Filhos, não tinha nenhuma. Não tem nenhuma no Instagram. Aí já, opa! Fui no Google. Nada. Facebook, nada. Irmão, eu puxo o telefone, liga aqui pro menino que faz o nosso website. Agora, pega o domínio. Aí pegou o domínio, procurou, não tinha nada, igrejadosfilhos.com.br, nem .com. Eu falei, não tem nada, irmão? Então compra agora esse domínio aí pra nós. Agora, assim, tipo assim. Meia hora depois da oração, eu já tava com o domínio comprado. Congelei o domínio.
e depois eu fui levar a ideia pro pessoal. Tipo assim... Depois eu fui levar a ideia, chamei os pastores e tal, contei como foi a experiência e todos, assim, gostaram. Não, baita. Todos gostaram, falaram, é isso. E é isso, meu. É isso. Entendeu? E, tipo assim, ficou uma coisa engraçada, muita gente que chega conhecendo essa história antes, né, diz assim que é a igreja dos filhos, porque nós fomos filhos, que recebemos a igreja. Nossa, ainda tem isso ainda, né? Pra tua esposa é meio com a herança mesmo. Eu sou filho de consideração, né? Então, tipo assim, para as pessoas ficam brincando com a gente, né? Não, teu pai deu a igreja pros filhos, agora é a igreja dos filhos. Então, tipo teus meninos foram pastorear a igreja, vai ser a igreja dos netos. A igreja dos netos. Mas, assim, foi muito, muito legal. Cara, Cara, é um nome tão evangelístico, cara. Entendeu? Porque é um nome que... Cara, se você parar pra pensar só no nome da igreja, você já tá ensinando muito sobre... Exatamente. A essência, né? Isso tornou a nossa visão. O que Deus estava fazendo aquele dia na oração, me dando nome, era nos dando também uma visão. Porque esse nome nos trouxe identidade. Identidade é visão. Então eu não quero ser Assembleia de Deus, quadrangular. Eu não quero ser nem melhor, nem pior. E nem igual. Eu quero ser o que Deus me chamou para ser. Uhum. Então, qual é a nossa visão? Nós carregamos uma mensagem. Nós estávamos falando aqui antes do podcast, né? A multiforme graça de Deus. Então, Deus tem uma graça para a Assembleia, Deus tem uma graça para quadrangular, Deus tem uma graça para grandes denominações, pequenas denominações. Deus tem uma graça. E a graça que Deus nos deu é de carregar essa identidade. Então, quando Deus... Depois, irmão, a gente fez pregação sobre isso. Depois Deus nos ensinou que quando Deus te troca o nome, Ele está te dando ali um caráter profético e uma identidade. Uhum. Então, quando Deus pega Abrão, que era o nome dele, Abrão, você não vai mais chamar disso, né? Abrão. Agora é Abraão. Que Abrão era pai. Eu não lembro agora, é pai de alguma coisa lá. Mas depois Deus diz assim, você não vai ser só pai, você vai ser pai de multidões. Aí diz Abraão, entendeu? Então ele pega Jacó. Jacó, você era o cara que pegava no calcanhar. Agora você não vai ser o cara que pega no calcanhar. Agora seu nome é Israel. Você é príncipe de Deus. Então Deus, quando muda o nome, ele te dá uma nova identidade. Uhum. Ele revela o caráter profético por detrás desse nome. Sobre o que vai ser daqui pra frente, né? No dia que Deus me deu o nome Igreja dos Filhos, eu não sabia. Que louco. No dia eu não sabia nada disso, né? Pra mim era só uma coisa ali de, né? De nome, de título, de denominação, enfim. Mas depois Deus foi nos mostrando que Ele estava nos dando ali um caráter, uma identidade, uma personalidade profética. E a gente passou a caminhar sobre essa visão, que sabe? baita, bicho. É uma visão de apresentar Deus como Pai. Não como Senhor, majestoso, celestial. Uhum. Não, Ele é meu Pai. Uhum. Ele é tudo isso também. Ele é soberano, Ele é grande, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é. Uhum. Mas nas minhas orações, no meu tempo com Ele, Ele é meu Pai. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e excursões em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405.